Vamos só entender o seguinte, certo? Antes de tudo, aqui a geladeira da Brastemp investe, certo? O congelador fica na parte inferior da geladeira e o refrigerador fica na parte superior. Essa parte superior, o refrigerador não está gelando, né? Não está refrigerando nada. Já a parte inferior, que é o congelador, está funcionando perfeitamente bem, né? Congelando as coisas normalmente, certo? E muitas das vezes esse problema de não estar gelando em cima, pessoal, geralmente, pela experiência que eu tenho, é bloqueio de gelo, certo? O evaporador aqui, ó, ele tá fechado de gelo. Eu tô acostumado a dizer e repito sempre que for possível: quem é que gera esse bloqueio de gelo? Quais são os componentes que podem ocasionar essa formação de gelo, né? Excesso de gelo no evaporador? Pessoal, os componentes responsáveis quando estão com problema, né? Quando um desses quatro componentes estão com problema, esse evaporador aqui, ele vai ficar fechado de gelo, vai ter excesso de gelo. Quando eu tenho um excesso de gelo, o ar que deveria subir por aqui, ó, por esse dutozinho de ar aqui, ó, aqui eu tenho um duto de ar, ele não sobe, justamente porque o evaporador, ele está bloqueado de gelo, certo? Então o ar ele não vai conseguir circular pelo evaporador subindo lá para cima, ou vice-versa, né? Se o evaporador fosse em cima e o refrigerador fosse embaixo. Então, pessoal, é o seguinte: sensor, né? Sensor quando tá com problema, que são dois: sensor de degelo, né? Tá aqui o sensor de degelo e o sensor de temperatura. Ele fica aqui no mesmo ambiente, né? No mesmo local aqui, né? No freezer. Quando esses sensores estão ruins, né? Independente seja um ou outro, eles vão gerar esse problema, né? O excesso de gelo no evaporador. Quando um desses sensores tão ruim, o recomendado é trocar os dois, certo? Não só um, e sim os dois, porque trabalham em conjunto. O outro componente, quando está ruim, que gera excesso de gelo no evaporador, seria a resistência. Esse tubozinho mais fino aqui, ó, que vocês estão vendo, que fica mesmo na parte frontal, na frente do evaporador, é a resistência. Essa resistência ela tem a finalidade de aquecer toda por igual. Ela fica aqui tanto na frente como pelas costas dela, tá bom? Pelas costas do evaporador. Então essa resistência aqui, esse tubozinho mais fino, ó, esse tubozinho aqui mais fino, ele vai por aqui pela frente e retorna lá por trás vindo para cá, ó, certo? Essa resistência ela tem a finalidade de aquecer toda por igual, certo? Justamente para evitar o excesso de gelo também, o acúmulo de gelo. Quando está ruim, vai gerar excesso de gelo no evaporador, impedindo que a parte superior dessa geladeira da Brastemp também refrigere. Terceiro componente que pode gerar o acúmulo de gelo quando está ruim é o fusível térmico. Esse cabozinho vermelho aqui, ó, é o fusível térmico. Observem lá, ó, certo? Ó, uma peçazinha preta dentro do evaporador. Essa peçazinha preta, como eu acabei de dizer, é a resistência. A resistência não, perdão, fusível térmico. Fusível térmico, vou desconectar aqui, ó. Desconectei. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês aqui na prática realmente como saber quando um fusível térmico desse está ruim ou se está bom. O alicate amperímetro na escala de bip sonoro, certo? Na escala de bip sonoro, vou ligar aqui o LED. Ó, vou botar uma ponta de prova na outra, tocar aqui uma na outra. Na hora que eu toco, observe já que ele apresenta um determinado barulho, um bip sonoro. Ou seja, quando eu fizer esse teste, botar as pontas de prova em um, né, qualquer um desses furos aqui, não tem polaridade, certo? É para bipar. Se bipar, isso quer dizer o que? Que o meu fusível térmico ele tá bom. Se caso contrário ele não bipar, ele tá na temperatura ambiente, ele tá ruim, ó. Ou seja, o meu fusível térmico ele tá bom, porque ele tá bipando lá, ó, como a gente pode observar no alicate amperímetro, e também ele tá apresentando um valor de resistência muito baixo, chega até ficar zerado, ó. Ou seja, o meu fusível térmico ele tá bom. Se ele tivesse ruim, ele ia gerar também um acúmulo de gelo, impedindo que a parte superior dessa geladeira gelasse, né? Gele. O quarto e último componente é o motor ventilador, que é o caso desse aqui que está com problema.
Motor ventilador, a finalidade dele, ele funciona como exaustor, né? Ele fica, né, circulando um ar aqui, ó, por trás da serpentina. O ar vem, né, fica circulando, passa aqui entre as aletas, né, as tubulações do evaporador, e esse ar sobe lá para cima. Quando ele sobe numa temperatura baixa, né, refrigerando as coisas que tá na parte superior no refrigerador. Então, pessoal, os 4 componentes são esses, né? Eu tô explicando isso para vocês porque é o seguinte, tô acostumado a escutar que tem pessoas aí, né, que dizem que esse problema quando não tá gelando em cima é gás, é motor, é gás, é motor, é gás, é motor. Pessoal, geladeira não depende só do gás nem de motor para ter um bom funcionamento. Depende desses componentes internos também. Qualquer um desses componentes, quando tiver problema, qualquer um desses 4, eu garanto, vai gerar acúmulo de gelo aqui e a parte superior da geladeira, né, o refrigerador vai parar de gelar. Beleza? Esse teste que eu tô fazendo aqui, não tô testando a resistência. Esse cabozinho que eu uso aqui é um cabozinho bem diferenciado, é um cabozinho de teste. Certo? Eu usei as pontas, as pontas de prova, né, ó, do alicate amperômetro que eu tenho, o outro, para usar como teste. Porque que eles têm, ó, as pontas bem fininhas, fica mais fácil de conectar lá, ó. Beleza, ó. Conectei, certo? Tá chegando tensão lá, porque eu já testei. Como eu tô com a mão, não vou testar lá a tensão, porque corre de fechar um curto. Mas através do alicate amperímetro, né, ó, na escala de corrente elétrica, eu posso observar que já está apresentando o valor lá, ó. Tá apresentando o valor, ou seja, quer dizer que a minha resistência está ok, tá boa. E se eu também pegar em qualquer ponto aqui da resistência, ó, aqui, aqui ou aqui embaixo, eu vou sentir na mesma hora que eu tocar minha mão aqui na resistência, qualquer ponto desse que eu mostrei, a resistência bem quente. Isso quer dizer o que, ó? A resistência está perfeita, tá bom? Então, pessoal, o problema dessa geladeira não tá gelando em cima da Brastemp por conta desse cara aqui, ó, motor ventilador. Lembrando, esqueçam, né, que a geladeira, qualquer componente, qualquer equipamento de refrigeração, não depende só de gás. Não é só chegar, trocar, entendeu? Existe todo um procedimento. Bom profissional, ele vai vir, vai testar cada componente desse para realmente saber onde é que tá o problema. Não é só chegar aqui e tentar adivinhar, não. Eu acho triste o profissional que fica tentando adivinhar qual é o problema. Isso é sinal que ele não é profissional. Então, pessoal, tô falando isso porque eu vejo muito aí o pessoal comentando que é só chegar a fazer isso. Não é, pessoal, certo? Se um serviço ficar direito, ficar um serviço de qualidade, bem feito e duradouro, existe toda uma etapa a ser seguida, tá certo? E quando a gente segue cada uma das etapas, eu garanto que o serviço só tem a tendência a dar certo. Show? Graças a Deus, mais um serviço finalizado, né? O modelo dessa geladeira aqui no momento não tá aqui, né? Tá lá para trás o modelo dela. Então eu vou ficar devendo aí o modelo dessa geladeira para vocês. Beleza? Até a próxima, se Deus quiser.